vou fazer algumas considerações finais com vocês, pode ser? Ele falou rapidamente sobre a taxa de juro neutra, que é muito difícil de, com precisão, saber qual é a taxa de juro neutra. Isso aí nós comentamos na terça-feira num vídeo que eu publiquei para vocês, porque é preciso fazer estudos econométricos, correto? Só que são muito imprecisos. E como nós estamos vivendo num cenário completamente diferente da história, com tantos desequilíbrios no mercado de trabalho, desequilíbrios nas preferências das pessoas por consumo, né? Num primeiro momento foi consumo excessivo por bens, depois para serviços. Temos aí alguns setores da economia que são menos sensíveis à política monetária. A inflação ela continua alta e criam-se dúvidas sobre qual é a taxa de juro neutra. A taxa de juro neutra do Fed hoje, segundo as últimas estimativas, é 2,5%. Isso é pré-pandemia. Mas será que não houve alguma mudança macroeconômica relevante que no pós-pandemia esse juro neutro é mais alto? Se a economia americana continuar mostrando sinais de resiliência e crescimento com um juro de 5,5%, na minha opinião, 2,5% não é a taxa de juro neutra, é mais alto do que isso, podendo chegar a 3 ou 3,5%, alguma coisa do gênero. Então, esse é um momento muito decisivo, porque o Fed subiu o juro pra caramba, está reduzindo seu balanço patrimonial. Lembrem-se que a redução do balanço também gera um efeito contracionista que equivale a tantos basis points de alta de juro. Então hoje o juro americano ele é 5,5, mas se você pegar o 5,5 de juro alto com a redução do balanço, essa taxa ela gera efeitos contracionistas superior a 6%, ok? Enfim, tem tantos desequilíbrios acontecendo hoje que nós ainda não sentimos os efeitos da política monetária. Então tem muita emoção hoje no mercado de pessoas que estão olhando para os indicadores macro e dizendo: nossa, a economia está se dando muito bem, ela está de maneira ordenada sentindo os efeitos da política monetária. Correto. Essa palavra eu gostei muito de ouvir de um analista do BTG esses dias. A economia, mesmo com tanto processo de aperto monetário, ela está reagindo de forma ordenada. Por enquanto é ordenado. Claro que temos visto aí empresas quebrando, alguns setores estão muito mal, por exemplo, o setor industrial, correto? Em contração há muito tempo, vários meses, praticamente um ano. Mas, de maneira geral, a economia continua ok. Ok? A inflação continua alta, se vocês forem olhar para a core, com poucos sinais de desinflação, como o próprio Powell já falou. Então, quando a gente olha ali, por exemplo, para o progresso da inflação até então, realmente, CPI caiu um monte, IPCE caiu um monte também, mas a inflação continua elevada, ok? E até essa inflação voltar para 2%, a economia ela pode sentir ainda os efeitos defasados dessa taxa de juro elevada, ok? Vocês estão vendo, por exemplo, eh, o custo de empréstimos aumentar consideravelmente, tá? Para quem já tem hipotecas, o custo do empréstimo da hipoteca é muito baixo, porque é pré-fixado, mas olha o juro sobre a dívida do governo americano, passando passando de US$ 1 trilhão por ano em custo da dívida. Para as famílias a mesma coisa. A taxa hipotecária é a mais alta desde os anos 2000, né? Mais de 7,5%. Isso tudo vai ter um efeito sobre a atividade econômica, podem ter certeza. Só que ele demora um pouquinho para acontecer. O que mais ele falou? Taxa de juro neutra, não vai mudar a meta de inflação, tá? Não vai ter mudança na meta de inflação, vai continuar sendo o que é 2%. Essa é uma taxa que eles usam há muito tempo. Então não querem mudar agora para machucar a credibilidade do Banco Central. Credibilidade essa que já foi machucada nesses últimos 2 anos, principalmente em 2021, quando falavam que a inflação era transitória. E falavam assim, ó, com uma certeza muito grande. E aí vocês viram o que aconteceu. Inflação paulada nos países desenvolvidos, que não viam inflação há muito tempo. Uma inflação aí nas máximas de 40 anos. Nós estamos vendo hoje os americanos, por exemplo, pelos vídeos que são postados, vivendo situação que nem o brasileiro viveu ali em 2014, 15, 16, e que na verdade nós vivemos com recorrência aqui no nosso país, que infelizmente é um país que já teve aí histórico muito horrível de inflação elevada, né? Então, vários vídeos que eu já vi, por exemplo, de produtos que estão ficando cada vez menores. Ah, uma barrinha de cereal que era 50 gramas, hoje é 40 e poucas gramas e está mais cara. Você tem ali produtos de limpeza que estão cada vez menores. É o que se apelidaram de shrink inflation. A inflação faz o preço subir e os produtos ficam menores. Shrinking, de encolher, correto? Enfim, o mundo inteiro está vivendo um período bem conturbado, tá? E o meu objetivo aqui é sempre trazer para vocês conteúdos que tentam clarear um pouco
o que está acontecendo no mundo, tá? Onde estão os riscos e o que eu vou fazendo com os meus investimentos. Vocês não devem seguir os meus investimentos, cada um faz o seu investimento, cada um precisa ser responsável pelas decisões que toma, ok? Tomei uma decisão, ganhei dinheiro, você é responsável por esse sucesso. Você sabe fazer dinheiro. Fiz um investimento, perdi dinheiro. Bom, o que eu posso fazer para aprender com o meu erro, ok? Então, eu só tento trazer aqui para vocês informações sobre economia, sobre investimentos, sobre mercados, uma visão muitas vezes, às vezes ela é pessimista, às vezes ela é mais otimista. Se vocês avaliarem, no início do ano, ou no ano passado, eu falei 1000 vezes sobre recessão, né? O fato é que não aconteceu. Estamos vivendo hoje coisas tão inéditas que era preciso rever essas minhas opiniões, tá? Hoje nós estamos vendo dados de atividade mais robustos, reaceleração do PIB americano. Isso é impressionante, impressionante, tá? Para vocês perceberem como a economia não é uma ciência exata. Fed pode aumentar 25 basis points ainda? Com certeza pode, tá? Pode sim, isso está dentro das possibilidades ali para novembro, tá? Por enquanto o mercado não prevê um ajuste para setembro, mês que vem. Por enquanto o mercado espera que pode existir mais um ajuste ali para novembro. Hoje o Fed é bastante data dependent, tá? Data driven ou guided, que seria eles vão tomar decisões baseado na política, nos indicadores macroeconômicos. Dados, 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 dados. E como eu adoro falar sobre dados macroeconômicos, quem é nerd por dados econômicos precisa aqui acompanhar, tá? Eu sou nerd, eu adoro dizer isso. Eu sou nerd, eu adoro olhar para os dados macroeconômicos. Eu lembro de cabeça esses dados, porque esse discurso foi meio esperado, não acha? Eu não acho que foi meio esperado, sabe por quê? Porque tem alguns tópicos que foram citados ali que nós não fazíamos ideia do que ele poderia falar, ok? Nós não fazíamos ideia mesmo. Sobre taxa de juro neutra, sobre a possibilidade de mais ajustes na taxa. Eu acho que ele foi bastante neutro, tá? Dizendo assim, olha, gente, nós já subimos bastante o juro, estamos reduzindo o balanço patrimonial, eventualmente isso vai ter um efeito sobre a atividade. Nós não vimos esse efeito total em todos os setores. Em alguns setores sim, em outros não. Então, calma, espera, segura aí que a coisa ainda está interessante. Achei positivo ele falando do cenário imobiliário. O cenário imobiliário não é tão positivo assim não, sabe por quê? Eu escrevi para os membros na terça-feira um texto muito bacana. Quem tem imóvel nos Estados Unidos com uma taxa hipotecária de 2, 3, 4% não quer vender. Porque se o cara vender o imóvel, vai ter que comprar um outro imóvel com uma taxa de 7 ou 8%. Então o cara que está com imóvel hoje, com uma hipoteca de 3%, está sentado numa mina de dinheiro. Porque o seu imóvel, ele tem um custo muito baixo. Então essa pessoa não está oferecendo o seu imóvel na troca. Quem quer comprar e precisa comprar uma casa, vai se ferrar e vai ter que comprar uma hipoteca aí de 7 ou 8% ao ano. O cara não tem escolha. O custo mensal médio de uma hipoteca antes da pandemia era $900 por mês. 900, 800. Hoje é 2.300, se eu não me engano. Cara, triplicou. Triplicou. Então, quem quer comprar imóvel depende da oferta de novos imóveis. Isso é construção. Existe um déficit de oferta, de supply de imóveis hoje. Por isso que mesmo com a taxa de juro em 5,5%, os imóveis estão se valorizando. Não deveria. Na lógica, na teoria, porra, não deveria acontecer isso. É maluquice. Taxa de juros sobe, o mercado imobiliário desacelera, os preços caem. Não está acontecendo. Tivemos 6 meses de deflação no ano passado, em torno de 5,7%, e os imóveis voltaram a se valorizar. Porque quem quer comprar imóvel vai ter que comprar um imóvel novo, isso é, um construído, acabado de construir, porque os usados ninguém quer vender. Tanto é que mesmo, olha só, os dados que saíram essa semana de demanda por hipotecas, né, busca por hipotecas, é o pior desde 1995. Desde 1995. Tem demanda por imóveis. As pessoas não querem comprar com a hipoteca de hoje, que é muito cara. Então tem muito imóvel sendo adquirido em dinheiro, em cash. Ou seja, ainda tem grana na economia. Para o cara lá pegar e comprar um imóvel em dinheiro, o cara tem grana, né? Como a gente chama, tem bala na agulha. Então, ainda tem grana sobrando na economia americana, que a gente chama de excesso de poupança, né? Excess savings. Então, a princípio, nesse trimestre, ou trimestre que vem, essa grana vai acabar. E eu quero saber como que a economia vai sentir esse efeito de fim desse estímulo. É um estímulo que, pensa só, pessoas elas pegaram bilhões ou trilhões de dólares em grana que foi distribuída pelo governo e pelo Banco Central, isso ficou na poupança. Aos poucos você vai usando aquela poupança excessiva, correto?
eventualmente isso vai acabar. A princípio é nesse semestre.